Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Sexto Monumento, nosso episódio número 20 desta segunda temporada, em pleno Giro de Itália. Começou a primeira grande volta do ano do lado masculino e também já terminou a primeira grande volta do ano do lado feminino, com mais uma vitória de Demi Vollering na Vuelta, revalidou esse título. E para falar deste início de Giro e também o rescaldo dessa Vuelta à Espanha feminina, conto hoje com a companhia do Rui Ribeiro, que já tínhamos estado aqui na semana passada a fazer a antevisão deste Giro. E Rui, podemos dizer que quem estava certíssimo na semana passada foi aqui o nosso terceiro elemento, o Nuno, porque ele disse que via Mads Pedersen com excelentes hipóteses de ser o primeiro camisola rosa deste Giro, e acertou em cheio, porque ele foi o primeiro camisola rosa, venceu 2 etapas, fez um excelente contrarrelógio e hoje, ao cabo da quarta etapa, mantém essa liderança num início de excelente nível do corredor da Lidl Trek. Olá David, olá aos nossos ouvintes. Acho que o Nuno, eu acho que ele também é capaz de ter usado isso um bocadinho como uma forma de tentar não passar má sorte para o Wout van Aert, que é um dos ciclistas favoritos dele, e a coisa acabou por sair ao Pedersen. Não, mas falando a sério, ele estava, claro, absolutamente certo. O Pedersen está a ser a estrela deste início de volta à Itália. Acho que é inegável. Claro, existem ciclistas que dentro das suas próprias batalhas que se decidirão mais à frente, e falo sobretudo no Roglic, que já poderemos abordar isso em maior detalhe, estará também já a ganhar pontos nesse mesmo caminho que fará na luta pela vitória de geral. Mas naquilo que são estas primeiras quatro etapas, se há ciclista em destaque e que com prestações bastante positivas, é mesmo o Pedersen, como tu já disseste. 2 vitórias em etapa, mais um excelente contrarrelógio, em que por pouco não defendia a rosa nesse mesmo contrarrelógio, e agora mais um quarto lugar nesta etapa 4, que foi a etapa que decorreu no dia em que estamos a gravar. É excelente, tem todos os seus objetivos bem vivos. Já venceu 2 etapas, já liderou a corrida, ainda lidera na camisola por pontos, também já está na liderança, ainda que mesmo com as 2 vitórias em etapas, como elas não eram daquelas etapas que davam mais pontos, não é uma liderança assim tão significativa sobre o Olav Koy da Visma, mas é sem dúvida um início de volta à Itália fantástico para o Pedersen, que na realidade tem sido dentro daquilo que ele nos tem habituado também nas últimas participações em grandes voltas, porque ele tem estado sempre bastante forte onde quer que participe. Sim, foi até um lavar da alma do Pedersen, porque eu lembro-me a última participação que ele teve no Giro, penso que foi 2023. Ele chegou muito confiançudo. Lembro que ele disse que vinha para tentar ganhar eu, se não me engano, eu lembro de ter visto a entrevista da antevisão dele. Ele dizia que podia ganhar 7 etapas, acabou por vencer só uma, abandonou, não conseguiu lutar pela camisola dos pontos, e agora aqui a coisa a sair-lhe muito bem. Como tu dizes, ele foi o grande protagonista, não é, deste início, e provavelmente diria que é o grande candidato a manter a camisola rosa até a etapa 7, quando teremos a primeira chegada em alto, apesar da etapa 6 também ter alguma dificuldade, mas ainda longe da meta. Mas recapitulando aqui um bocadinho etapa a etapa 1, nessa chegada a Tirana, a capital da Albânia, onde se correram as 3 primeiras etapas, foi como seria de esperar uma chegada ao sprint, mas onde a Lidl Trek não deixou créditos por mãos alheias, porque eles meteram toda a gente em sentido nas 2 subidas perto da meta. Fizeram descolar basicamente todos os sprinters adversários
à exceção do Wout van Aert, mas Olaf Koitos ficou para trás, Caden Groves ficou para trás, Paul Magnier ficou para trás, ficou essa gente toda para trás. Vimos imensos corredores da equipa a trabalhar, até mesmo o Giulio Ciccone, e Rui, foi uma exibição de luxo e que o Pedersen rematou da melhor forma. Até pareceu em certo momento que ele teria ido um bocadinho cedo demais para a frente, mas de facto foi uma limpeza, e como nós temos vindo a dizer ao longo desta temporada, o Pedersen é de facto um corredor que talvez tenha o azar, não é, de ter que conviver com Pogačar e Mathieu van der Poel nas clássicas, e aqui está um bocado a vingar-se de todos esses quases que teve nesta temporada de clássicas que agora terminou. Está a tirar a barriga de misérias aqui na ausência desses seus companheiros de luta. Parece estar a fazer isso, mas e dá a ideia que ele tirou algumas notas do livro, por exemplo do Pogačar, porque até acho que tu comentaste entre nós que este trabalho que aí falaste da Lidl Trek na primeira etapa, e muito bem, porque foi de facto impressionante a maneira como eles desfizeram o pelotão com o objetivo de ter o mínimo de adversários possíveis para o Pedersen naquele sprint final. Fez quase lembrar aquilo que a UAE se vê fazer na Milano-San Remo, nas subidas da Cipressa e do pódio, para depois o Pogačar também ter o mínimo de adversários possível, e de facto fez lembrar mesmo isso. Para se ter uma ideia, não foi um trabalho apenas, ou seja, a intensidade com que a etapa foi corrida foi tal que não deixaram para trás apenas os ciclistas mais pesados e mais rápidos. Chegou apenas um grupo de 36 unidades na frente. Vimos ciclistas como o Dani Martinez ou o Timan Arensman, o Derek G, que são ok, o Dani Martinez se calhar vinha aqui num papel mais de trabalho, mas acho que se acabasse no top 10 também ninguém se admiraria. Este tipo de ciclistas acabou logo por ficar excluído e perder aqui um minuto e meio na primeira etapa. O próprio Joshua Tarling, que acredito que tivesse vindo para aqui com o objetivo depois de vestir de rosa na segunda etapa, porque tínhamos um contrarrelógio, também perdeu tempo que o impediria de entrar nessa luta na segunda etapa. Foi mesmo um trabalho super a fundo da Lidl Trek, como tu disseste. Até o Ciccone, que em teoria será o líder para a classificação geral, se meteu ao trabalho e puxou ali durante várias zonas de subida. Vimos ciclistas, mesmo o próprio Juan Ayuso, em certos momentos pareceu não estar 100% confortável na última passagem pela subida de Surrel, que era a penúltima e a última, não é? Porque era feita duas vezes. Portanto, foi mesmo uma aula da Lidl Trek, que depois o Pedersen acabou por rematar com classe à frente do Wout van Aert, que também sofreu bastante na subida, mas que depois ainda foi recuperando algumas forças para disputar o sprint de forma relativamente apertada com o Pedersen. Pelo menos pareceu-me a mim que a vitória não foi por mais do que meia roda. Portanto, tivemos uma vitória do Pedersen, mas o Wout van Aert aqui não anda muito longe, mas o segundo lugar voltou a assombrá-lo. E o dia ficou também marcado por uma queda na descida final, onde caíram alguns nomes, entre eles Jay Vine e Mikel Landa. E Mikel Landa foi o que teve a queda mais dura, porque ele cai, digamos, um pequeno patamar, cai para dentro de uma esplanada, sei lá, uma altura que até não era relativamente grande, era pai 50 centímetros ou menos, mas a uma velocidade tremenda, e de facto ele teve que sair completamente imobilizado, retirado pelos responsáveis médicos da corrida, e as notícias dão conta de clavícula partida, e não sei se já não lembro se mais alguma coisa, mas sim, a fratura de uma vértebra, salvo erro. é uma
uma lesão que nesta altura não vem nada a calhar, desculpa, provavelmente vai toda a época ao ar para Landa, numa altura em que ele tinha acabado de renovar com a equipa e que se apresentava para este giro provavelmente com ambições de lutar por um lugar no pódio, e assim fica mais uma queda de Landa para os seus livros. Infelizmente é um corredor que tradicionalmente é zarado. Também Guillaume Ferrer-Bouchard da Decathlon abandonou nesse dia, mas mais um corredor que diz adeus assim na primeira etapa. Há quase sempre alguém a quem calha assim um azar, não é? No início de uma grande volta, e desta vez foi a Holanda. É uma constante, é verdade. O Landa é um ciclista com esse histórico. O próprio Jay Vine, que também esteve envolvido na mesma queda, apesar de não ter sido não terem ido juntos. A mim até me pareceu que ou seja, o Landa caiu por essa tal esplanada, ou aquilo era estranho porque a estrada era mais elevada face ao passo, pelo menos pareceu-me isso, e ele caiu para lá. E o Jay Vine depois travou, levou com o ciclista em cima, caiu também, e depois até o próprio Jay Vine acho que até colocou um post nas redes sociais, pronto, a desejar as melhoras à Holanda, e a dizer que depois o problema que ele teve na vértebra foi algo semelhante àquilo que ele teve quando caiu na época passada naquela etapa do País Basco, que também ficou marcada pela queda do Vingegaard, do Roglic, do Remco. E pronto, fazendo aqui um paralelo, o Jay Vine teve essa queda em abril, depois ainda regressou na volta a Burgos em agosto, teve mais ou menos 4 meses fora. Não sei se será exatamente assim com o Mikel Landa, ou pronto, porque uma vértebra fraturada depois pode ter complicações diferentes, não é? Por isso não saberemos, mas é claro, é uma pena, porque é um daqueles ciclistas que seguramente que na última semana, onde teremos mais contagens de montanha, e montanha mais a sério, seria daqueles a animar a corrida com mais intensidade, até pelo tempo que seria previsível que perdesse nos contrarrelógios, e pela qualidade que ele tem. No ano passado acabou nos 5 primeiros da Volta à França, portanto não há como negar que é um ciclista que vem de um ano bastante bom. E é pena, porque a corrida fica sem um dos seus principais animadores, e claro, as melhoras para o Mikel Landa, e que ainda seja capaz de voltar com a sua qualidade, com aquele espírito atacante que apaixona tantos ciclistas, não, tantos adeptos da modalidade para o landismo, não é? E se calhar alguns ciclistas também. Acredito que sim. Devemos ter alguns landistas no pelotão. No dia 2, no dia 2, que foi no sábado, como tinhas dito, contra-relógio, novamente em Tirana, não é? Onde o Joshua Tarling venceu, como era, digamos, esperado, mas venceu por uma margem muito curta, porque Primož Roglic fez também um excelente contrarrelógio, ficou a menos de 1 segundo do corredor da Ineos Grenadiers, e assumiria assim a camisola rosa, apesar de que também Mads Pedersen fez um excelente contrarrelógio. Curioso, não tinha reparado no dia que a Lidl Trek tinha feito 5º, 6º e 7º seguidinhos no contrarrelógio. Jay Vine prova que a queda não foi nada demais, felizmente para ele. Também fez terceiro nesse contrarrelógio, ou seja, está ok. O corredor australiano da YM Emirates, ele que vinha da excelente volta à Romandia, por isso bons sinais para ele. Mas Rui, Tarling, Roglic e Pedersen foram mesmo os corredores em destaque neste contrarrelógio, todos à sua maneira. Tarling vence como esperado, podemos dizer assim, mas eu acho que esta quase vitória do Roglic talvez tenha sido, não sei se é surpresa, mas aquela, digamos, foi aquele carimbo, aquele clássico Roglic de mostrar que, meus amigos, está cá, não é? Estou cá, isto não é para brincadeiras. Sim, acho que para isso serviu perfeitamente. Se havia
algum adversário do Roglic que estava mais a contar que ele estivesse cá em preparação para a volta à França, como ele na verdade até já disse, né? Que é um bocadinho estranho, mas se havia alguém a contar com esse brinde, que ia ter aqui um Roglic um bocadinho mais fraco do que seria suposto, parece-me que podem tirar o cavalinho da chuva, porque o Roglic entrou de facto muito bem, foi o melhor dentre os ciclistas que lutam ou que se espera que lutem pela classificação geral, e abriu já aqui algumas distâncias importantes, nada de definitivas, como é lógico, mas 15 segundos ou 16 segundos para o Juan Ayuso já é algum tempo. Depois também os ciclistas clássicos que já esperaríamos que perdessem algum tempo, os irmãos Yates, que fizeram mais ou menos o mesmo tempo, o Richard Carapaz e por aí fora, que também já perderam aqui alguns segundos que podem vir a ser importantes, mas Fiquei um acho bocado que surpreendido com o mau contra... Mau. Sim, um bocadinho mau contra-relógio do Derek G. Eu esperava um bocadinho mais. sim, lá está, tanto ele, o Arensman até acabou por fazer um bocadinho melhor que o Derek G, mas depois de terem perdido aquele tempo na primeira etapa, eu também fiquei logo um bocadinho desconfiado que se calhar não entravam aqui na forma ideal e que podem fazer uma prova, acredito que na ideia deles, de menos a mais, porque a verdade é que o Derek G, tudo bem, acabou ali em 28 segundos do Tarling, mas seria de esperar que acabasse até este contrarrelógio nos 10, 15 primeiros. Acho que não era uma expectativa propriamente exagerada, tendo em conta o nível que o Derek G tem exibido nos contrarrelógios ao longo do último ano e meio, desde que se tornou assim um ciclista com mais, ou que pelo menos que ia demonstrando mais aptidão para este tipo de provas. Também me surpreendeu pela negativa um bocadinho o António Tiberi, pois acho que se esperava que nos contrarrelógios fosse onde ele pudesse até cravar algumas diferenças para os mais puros trepadores, como os ciclistas que já falei, o Simon Yates, o Richard Carapaz, ficou à frente deles, é certo, mas acredito que o Tiberi estivesse à espera de ganhar mais de 10, 15 segundos a esses ciclistas, já que foi isso que de facto conseguiu fazer. Outra surpresa também pela positiva, e curiosamente ficou entre o Tiberi e o Derek G no contrarrelógio, é o Michael Storer, ele que não é propriamente conhecido como sendo um grande contrarrelogista, mas faz aqui um tempo na linha de dois ciclistas que, ok, estou eu aqui a dizer que desiludiram um pouco face àquilo que esperava deles, mas ainda assim o Storer acabaram contra relógio entre o Tiberi e o Derek G. Parece-me um resultado bastante satisfatório para o australiano, e depois quando entrar no terreno dele, que serão as montanhas mais lá para a frente, aí acho que ainda poderá esperar resultados melhores. E depois a exibição do Pedersen, que perdeu apenas a Rosa temporariamente por um segundo. Talvez aqui também, se depois de vermos este contrarrelógio, também se perceba ainda mais o trabalho feito no dia anterior pela Lidl. Havia mesmo uma perspectiva da Lidl manter a camisola rosa durante estes dias iniciais. Ele perde por um segundo, mas no dia a seguir recupera, e provavelmente ele ficou feliz. O Roglic também ficou feliz de não ter que andar tantos dias de camisola rosa. Pedersen depois no dia seguinte bateu Corbin, Strongor, Luís Aular. Mais um dia onde os sprinters mais fortes ficaram para trás, inclusive o Wout van Aert, numa subida que era mais dura, mas estava mais longe do final. Eram 10,5 km a 7,5%, e voltou a sorrir a vitória ao Pedersen, que fecharia assim esta passagem na Albânia com a rosa na mala, e também a Ciclamino, que se for o objetivo dele terminar a corrida, provavelmente também será o objetivo levar para casa a Ciclamino. Tivemos na segunda-feira o dia de descanso, e chegada a esta etapa 4, que foi disputada hoje terça-feira, dia em que gravamos, tivemos um domínio inesperado neerlandês no sprint, com um final que era algo complicado, com muitos
com muitas curvas e contracurvas na fase final, e a vitória sorriu a Casper Van Uden da Team Picnic Post-NL, que era uma equipa que passava alguma seca este ano. Foi apenas a terceira vitória deles e a primeira no World Tour. Mas a verdade é que o Casper Van Uden bateu o Olav Koij e o Michael Zillard da Tudor, numa lição bem aprendida, Rui, porque lançou o sprint no local certo para depois não mais ser ultrapassado. Ele tinha sido um dos que sofreu, chegou sempre no grupeto nas etapas albanesas, e aqui numa etapa, digamos, mais clássica, 100% plana, venceu e surpreendeu, batendo os seus dois compatriotas Koij e Zillard. O Pedersen foi quarto, e mantém confortavelmente a camisola rosa. Sim, voltando só à etapa 3, foi um bocadinho não foi corrida de forma tão agressiva, mas foi muito parecida à etapa 1, na medida em que a Lidl Trek aproveitou aquela tal subida para se desfazer da maioria dos homens mais rápidos, e pronto, e o Pedersen voltou a rematar com qualidade num grupo não tão restrito em números, mas não tendo lá o Wout van Aert, acabou por não ter também praticamente concorrência para vencer o sprint. Hoje já foi diferente, como tu estavas a dizer, uma chegada mais clássica com mais terreno plano, poucas subidas houve, tanto que só houve um homem a querer ir para a fuga, e sim, acho que a Picnic Post-NL, não sei se foi a equipa que estudou melhor aquela chegada, mas pelo menos foi aquela que executou melhor aquilo que tinha de fazer, porque havia ali uma curva praticamente em cima dos 300 metros finais, e tenho ideia que foi essa a chave da vitória do Casper Van Uden, foi poderem entrar na frente nesse momento, nessa curva, com o Van Uden a poder sair da roda do seu colega logo à saída dessa curva, e depois todos os outros tinham que sair também da roda do Van Uden, e já não havia grande espaço nem grande força em nenhum para o conseguir fazer. O Olav Koij não estava propriamente bem posicionado, eu acredito que ele estivesse na roda exatamente do Van Uden, pela velocidade que mostrou no final, tanto ele como o Caden Groves podiam ter acabado por disputar a vitória de forma mais acesa com o ciclista neerlandês, mas não conseguiram, não estavam lá onde tinham que estar, e acabou por sorrir a vitória ao Van Uden e à Picnic Post-NL, que precisa destes pontos UCI como de pão para a boca, devido à situação em que se encontram de luta com a Astana, que fez uma recuperação muito significativa nestes primeiros 4 meses de temporada, e vamos ver se tivesse sido a única, ou se ele até conseguir disputar mais etapas ou vencer mais etapas daqui até ao fim, bem jeito lhes dará. Vamos olhar ao que resta desta primeira semana do Giro, porque agora começam a haver aqui algumas etapas já mais interessantes. Temos a etapa 5 com chegada à Matera, com algumas subidas na parte final, se bem que acho que o perfil engana um bocadinho, porque os últimos vencedores em Matera, apesar de não serem finais tão duros, tinham sido Demar e Derrancol. Depois etapa 6, chegada a Nápoles, onde as subidas estão na primeira parte. Depois é uma chegada totalmente plana. Provavelmente veremos os mesmos nomes do dia de hoje a medirem forças. Depois, Rui, temos talvez a etapa onde, digo eu, é previsível que Mats Pedersen perca a camisola rosa, com a chegada a Talhacoso. Temos a primeira chegada em alto deste giro, uma chegada que em si não é muito dura, porque são 5.6 de inclinação média na subida final, mas tem a última rampa, os últimos 3 km são mais de 9%, e aqui sim pode mudar um bocadinho as coisas. Talvez a primeira vez que os corredores vão medir um bocado forças, os corredores da classificação geral. Pois etapa 8,
diria que etapa que tem fuga escrito por todo lado, ligação de Giulianova a Castel Raimundo, uma etapa com duas subidas mais duras ali na parte final, mas depois várias subidas ao longo do dia, até que é uma etapa que em termos de desnível é que tem mais desnível de toda esta primeira semana. E depois etapa 9 para terminar, como tínhamos dito na antevisão, uma mini Strade Bianchi, onde os corredores terminam em Siena, com aquele final igual ao da Strade Bianchi e passando por alguns dos setores da corrida, sendo a última subida em Sterrato, o Colle Pinanzuto, que é uma das mais duras da Strade Bianchi e que provavelmente poderá marcar a etapa. Há aqui curiosidade para ver como é que os corredores da classificação geral poderão digamos, atacar esta etapa, porque é quase como quando temos etapas de paralelo no Tour, não é? Há dúvida se os corredores vão atacar, vão apenas tentar defender-se, o que é que poderá acontecer, mas esta etapa marca o final da última, marca o final da primeira semana, e onde provavelmente também teremos, diria, muito provavelmente a vitória a sair de uma fuga. Pelo menos costuma acontecer muito isso neste tipo de etapas em grandes voltas. Achas que poderemos ter, por exemplo, Roglic a chegar de camisola rosa ao final desta primeira semana? Achas que se vai encontrar aqui, digamos, um camisola rosa de transição? Pensando, por exemplo, etapa nova, etapa de Siena, e dependendo do que ele fizer até lá, quem sabe o segundo classificado da Strade Bianchi deste ano, Pidcock, poderá terminar também a primeira semana de camisola rosa, se estiver na discussão dessa etapa. Tenho muita curiosidade para ver como é que se vai correr esta fase da prova, uma vez que, como tu disseste, já houve muita gente a perder tempo e já estão os principais nomes da classificação geral aqui, digamos, no top 10, e para ver o 21º, que é o Bardet, já está a 1 minuto da frente, por isso acho que já chegamos a uma fase, diria eu, em que há mais diferenças do que era de esperar neste momento. Não sei se concordas. Talvez sim, lá está, também muito por culpa, digo eu, da forma como a Lidl Trek abordou aquelas duas etapas, mas sim, eu espero que este fim de semana prolongado, ou seja, sexta, sábado e domingo, acabem por contribuir para mais alterações aqui na classificação geral. Eu até diria que se calhar esse momento em que tu falas de uma passagem para um camisola rosa de transição, como lhes costumamos chamar, acredito que até possa acontecer ainda na etapa de sábado, porque também não me parece propriamente uma etapa, lá está, a menos que porque o Pedersen também dá a ideia que pode ganhar quase em qualquer lugar, menos numa chegada em alto, não é? A menos que a Lidl Trek tente controlar aqui esta etapa, mas são uma etapa quase de 200 km, com uma primeira categoria a meio, depois mais uma terceira categoria relativamente dura. Não sei se a Lidl Trek se vai colocar a controlar isto. Se calhar mais rápido o Pedersen ia para a fuga. Por exemplo, que ele também que é um ciclista que costuma fazer isso, portanto acredito que essa etapa também possa já para pôr nas mãos de alguém ou nos ombros de alguém a camisola rosa, que não no Roglic, que previsivelmente seria pelo menos é o ciclista que eu vejo a sair de rosa da etapa 7, ainda por cima uma etapa bem ao jeito dele, e eu acredito até que a Red Bull Bora Hansgrohe acaba por controlar essa etapa para o tentar levar à vitória, porque existem segundos de bonificação também para vencer, e aqueles 2,5 km finais com praticamente 9% de inclinação média são mesmo ao jeito daquele punch final do Roglic. Mas depois essas duas etapas, e claro, a etapa do Sterrato também é que eu estou mais curioso para assistir. Acho que o Pidcock é um ciclista que vai
querer vencer aqui a etapa. Acredito que ele tenha isso marcado no livro de prova já desde que sabe que vai participar no Giro, porque já venceu a Strade Bianchi, já ficou em segundo este ano. É mesmo a cara dele, e também normalmente, como tu dizes, estas etapas costumam ser definidas a partir da fuga, e ele, tendo essa liberdade, depois não terá se calhar muitos ciclistas capazes de lhe dar luta neste tipo de terrenos. Estaria curioso também, mas ele não me parece estar em grande forma, de ver o que faz aqui o Pello Bilbao, que é um ciclista que tradicionalmente tem excelentes resultados na Strade Bianchi. Penso que tem top 10 em todas as participações que fez na corrida italiana, por isso também pode ser outro nome a ter debaixo do olho, e já está bastante para trás na classificação geral. Mas também, lá está, esta questão da fuga, ter sucesso, pode ter alguma influência quem é que sai de rosa para essa etapa, porque se for, vamos pôr por hipótese, uma equipa como uma Picnic Postenel, como uma Decathlon, a querer controlar e manter a rosa, depois pode isso não casar muito bem com o facto de ser uma fuga a vencer a etapa. Portanto, acho que por aí poderá haver alguma dúvida nesse sentido, mas em princípio diria que será para a fuga. Mas temos aqui todos os ingredientes, acho eu, para 3 excelentes etapas, sexta, sábado e domingo. Estou bastante curioso para ver o que é que sairá daqui, e aí sim acho que ainda vamos ter uma geral mais espalhada do que aquela que temos hoje, porque na etapa do Sterrat sabe-se, há sempre alguém que vai ter uma fuga, ou que vai estar mal posicionado, uma fuga não, um furo, ou estar mal posicionado quando não devia, ou existir uma queda. Isso esperamos que não, até, mas temos vários setores de Sterrat até com algumas descidas, e depois toda aquela azáfama para a colocação à entrada dos setores. Sabemos que muitas vezes até dão mais problemas que os próprios setores. Portanto, é preciso aqui todos os ciclistas que vêm para cá com o objetivo de um bom lugar na geral estarem atentos, porque é uma etapa super traiçoeira, e veremos o que é que sairá daqui desta chegada à Siena, que acho que é a primeira vez que vamos ter quase 2 Strade Bianchis na mesma época, e não me importo. É sempre uma corrida excelente de se assistir, e neste contexto de grande volta acho que ainda lhe vai dar um toque mais especial. Terminada esta ronda pelo Giro, que começou animado, vamos olhar para a Vuelta feminina, que foi, como eu disse no início, vencida por Demi Vollering. Revalidou o título a corredora agora da Française des Jeux, ex-SD Works, numa corrida onde já deu para ver aqui algumas coisas sobre quem podem ser as suas adversárias. Não tivemos, infelizmente, Pauline Ferrand-Prévot, porque a corredora da Visma abandonou a corrida, se não me engano, no início da etapa 3 ou 4. Infelizmente, ela acabaria por abandonar, por não se sentir em condições. E tivemos essa vitória da Demi Vollering, que revalidou esse título. Como nós tínhamos dito na semana passada, a corrida começou com a vitória da Lidl Trek no contrarrelógio por equipas, e depois da Marianne Vos na etapa 2. Na etapa 3 tivemos nova chegada ao sprint, com vitória de Femke Gerritz da SD Works, que assumiria também a liderança da corrida. A partir da etapa 4, o Rui começou a animar as coisas em termos de classificação geral, e uma etapa 4 muito simbólica, porque foi o regresso às vitórias de Anna van der Breggen, corredora também da SD Works. Duas vitórias seguidas para a SD Works, e ela venceu a etapa e subiu a segunda, e a sua colega de equipa, a Femke Gerritz, continuava de camisola rosa. Depois tivemos as etapas que decidiram a corrida. Chegada a Lagunas de Anela, com vitória para Demi Vollering, onde logo aqui ela deu uma sapatada na classificação geral, porque abriu uma enorme vantagem. 24 segundos para Marlene Rosser, que foi segunda, e 56 segundos para Anna van der Breggen, que
que foi terceira, quarta a Pauline Royacas, quinta a Uzwa Ostolosa. Depois, etapa 6, voltamos a ter vitória de Marianne Vos, que ia dominando os sprints e levava a camisola verde empunhada. Apesar de algumas subidas na parte final, acabou na mesma por dar um sprint. E depois a etapa 7, que foi no sábado, a etapa que marcou o final desta volta, a chegada ao Alto de Cotobello, uma chegada que já tinha sido feita na volta masculina, se não me engano, em 2010. Na altura venceu o Mikel Nieve. A Vollering voltou a vencer aqui, um final um pouquinho diferente, marcado também pelo mau tempo, onde a Anna van der Breggen puxou o grupo principal a maior parte da subida. A partir do momento em que ficaram as favoritas, ela tentou, digamos, gerir ali o ritmo para ver se deixava para trás alguma das suas adversárias, mas repetiu-se as três primeiras das Lagunas de Anela. Vitória para Vollering, seguida de Rosser e Van der Breggen, quarto de Cedrin Kierbol. O pódio final da corrida ficaria Vollering, Rosser e Anna van der Breggen. Os pontos para a Vos, a montanha para a Vollering, e por equipas venceu a Française de G. Rui, tentando aqui analisar um pouco o que se passou nesta volta, uma Demi Vollering que repete a vitória do ano passado. Em condições normais ela é a mais forte e mostrou isso nesta corrida. Claro, faltou aqui talvez a Pauline Ferrand-Prévot para vermos também se ela se conseguiria imiscuir nestes grupos, e também a Casa Neviadoma, que vinha aqui num papel de não de lutar pela classificação geral. Mas a Vollering dominou como seria de esperar. Vimos uma francesa já muito forte, com Evita Miusic, com Juliette Labus, e depois também o facto curioso, houve certos momentos onde nós falávamos, não é, muitas vezes da concentração de talento que tinha a SD Works. Houve certos momentos onde nós víamos grupos onde há uns anos eram todos companheiros de equipa, eram todas companheiras de equipa na SD Works, porque estava Vollering, estava Rosser, estava Van der Breggen no grupo, Fischer Black, e agora estão um bocadinho mais espalhadas. Ajuda a equilibrar as coisas, como nós dizíamos muitas vezes quando falávamos do pelotão feminino nas temporadas anteriores. É verdade, isso aí foi, até acho que isso foi mesmo, eu tinha aqui isso apontado porque acho que foi mesmo até mencionado por pelos comentadores, que tínhamos um grupo em que era tudo, praticamente, se não tudo, SD Works noutra altura, e que agora estava tudo dividido. Acho que foi na última etapa, houve uma altura em que no grupo estavam só a Cedrin Kierbol é que não era ex-SD Works do grupo da frente. Era a odd one out, e mesmo assim até acabou por ficar em quarto na geral. Fez uma excelente corrida, diga-se. A primeira coisa que salta à vista desta volta é o facto de ter sido, olha, falávamos da etapa de hoje, de ter sido um domínio neerlandês com 3 lugares no pódio, pois aqui as neerlandesas venceram todas as etapas. O contrarrelógio por equipas foi vencido pela Lidl Trek, mas a primeira ciclista a passar na meta foi a Ellen Van Dijk, ela também neerlandesa, e venceram classificação geral, classificação da montanha e classificação por pontos. Por isso, isto aqui foi quase a volta aos Países Baixos, só que feita em Espanha, porque foi mesmo um domínio avassalador. Muito sustentado, claro, na Demi Vollering e na Marianne Vos. Sobre a Vollering, ela parece que já é o segundo ano consecutivo em que abre a conta da época aqui na Vuelta a Espanha. Este ano, ok, ela já tinha vencido a Strade Bianchi, tinha vencido também na Comunidade Valenciana, mas depois, quando entramos naquela época de clássicas, já se falou um pouco, tal como se tinha falado já no ano passado, será que a Vollering vai ter o mesmo domínio? Ela não parece estar assim tão forte, mas
pronto, depois chegamos à montanha mais a sério e a Vollering, quando apanha uma chegada em alto, diz logo quem é que manda e não há cá forma de a travar, a verdade é essa, porque sendo que na primeira etapa foi tudo um pouco mais controlado pela própria FDJ, depois na segunda, como tu disseste, a Van der Breggen tentou ali colocar o ritmo e de uma forma mais diesel ir deixando uma a uma todas para trás, mas não teve hipótese e a Valoren quando arrancou, pronto, é mesmo de um nível à parte. A Nivea Doma também não veio para aqui com a melhor forma, ela vinha em teoria e foi mesmo anunciado pela Canon Schramm que viria em auxílio da Nive Bradbury, que ia liderar a equipa nesta volta à Itália, mas ela infelizmente teve que abandonar logo depois não sei se foi a meio da segunda ou da terceira etapa, que a Nive Bradbury teve logo de ficar de fora. Até posso tentar agora confirmar muito rapidamente. Não, ela acabou, ela abandonou mais tarde, não terminou a última etapa apenas, mas caiu sim logo na primeira etapa em linha e nunca mais se conseguiu encontrar porque esteve com as mazelas dessa mesma queda. Mas pronto, acho que de destacar nesta etapa, claro, nesta etapa não, nesta prova por etapas, claro, o manter de nível da Marianne Vos, que continua, ela faz anos hoje, que estamos a gravar no dia 13 de maio, 38 anos e pronto, ainda foi com 37 que o fez, mas continua num nível extraordinário, foi batida uma vez pela Femke Gerritsen e outra não batida diretamente, mas pelo ataque a descer da Anna van der Breggen. A Marianne Vos depois não tinha colegas na equipa, no grupo, capazes de fechar o espaço para a ciclista neerlandesa, e isso impediu que ela pudesse vencer mais uma etapa, mas duas etapas, a classificação por pontos, não andou de camisola da liderança desta vez, mas foi por pouco. É, é uma das melhores ciclistas da história, se não mesmo a melhor, é a mais vencedora pelo menos, e é extraordinário continuar a vê-la a este nível, mesmo com 38 anos. O regresso às vitórias da Van der Breggen, claro que também é de saudar. Havia dúvidas sobre que nível é que ela poderia atingir neste regresso, parece-me estar bastante forte. É preciso ver que esta, ok, não é a primeira corrida dela de volta, nem nada que se pareça, porque já tem uma época de clássicas em cima, mas com este tipo de etapas, com estas chegadas em alto, é sim a primeira vez que ela corre este ano. Foi terceiro nas duas chegadas em alto e termina também em terceiro na classificação geral. Ainda vence uma etapa, parece-me uma performance excelente, e vamos ver o que é que ela poderá fazer no Tour. Não sei se ou seja, não sei se a trabalhar diretamente, se as duas a funcionarem quase como arma em conjunto contra a Demi Vollering, ou seja, ela e a Lotte Kopecky. Estou curioso para ver como é que a SD Works vai abordar essa prova e sobre a forma como vão tentar desafiar a Demi Vollering. Deixo para o fim falar aquela que para mim foi a surpresa da corrida, que foi mesmo a Marlen Reusser, porque honestamente eu não me lembro de haver a subir a este nível. Bem sei, já ganhou uma volta ao País Basco, já ganhou uma volta à Suíça, já ganhou no ano passado tinha ganho a volta à Comunidade Valenciana, mas ter performances destas em duas chegadas em alto bastante duras, muito duras naquilo que é o habitual de vermos no ciclismo feminino, a chegada às Lagunas de Enela e depois também ao Alto de Cotovelo, ela estar tão perto da Demi Vollering nas duas chegadas e claramente acima de todas as outras concorrentes, foi algo que me surpreendeu. Não diria isso, não diria que seria isso o mais provável no início da corrida, e portanto fico bastante surpreendido com esta performance e agradado, e vamos ver se isto ainda será para melhorar no que resta da época. E é pena, se calhar, agora eu já diria isto antes, mas é pena ainda mais não termos tido um contrarrelógio nesta prova, porque se tivéssemos, talvez a Marlen Reusser com um contrarrelógio individual, digo, porque se tivéssemos, talvez a Marlen Reusser pudesse ter tornado a luta pela classificação geral bem mais interessante, porque aí ela, em teoria, teria a vantagem sobre a Demi Vollering, e acho que
falta mesmo um contrarrelógio, ainda por cima tendo duas chegadas em alto tão duras, acho que um contrarrelógio para equilibrar aqui um bocadinho as águas teria sido bom para toda a gente, talvez menos para a Demi Vollering, mas seria certamente bom para a corrida e para termos aqui mais espetáculo. E acho que os destaques principais serão estes. Também falar se calhar do top 10 final depois da Ninka Vinck, que tem apenas 20 anos, a própria Cédrine Carvalho com 23 foi quarta classificada. Acho que dentro das ciclistas jovens talvez sejam estas as que mais se destacam. A Cédrine Carvalho já tem outro pedigree, mas ainda assim também vê-la a tão bom nível nestas chegadas em alto foi algo surpreendente e de saudar. E novamente, tal como no ano passado, qualquer descida que havia na prova, vê-la atacar tem sempre muita graça, porque ela desce de facto muito bem. A Cédric Kerbal, que foi a camisola branca do Tour do ano passado, se não me engano. Exatamente. E foi até muito elogiada pela sua. Pronto, também, se não forem os colegas de equipa, né? Quem é que vai elogiar? Mas a sua colega de equipa, a campeã olímpica Christine Faulkner, rasgou-lhe muitos elogios no pós-corrida, e de facto está numa evolução que se respeita. Será que vamos voltar a ter, que antes de voltar a ter um vencedor masculino francês do Tour, vamos ter uma vencedora feminina? Quem sabe? Olha, Olha, quem sabe. seria uma forma dos franceses porem o Tour feminino mais em evidência, mas de facto ela fez também uma corrida muito boa, e acho que tem sido uma toada dela esta época, cada vez a subir melhor ao longo das corridas em que tem estado. Ela fez também uma Liège-Bastogne-Liège muito boa do que nos lembramos, porque ela chegou com o grupo da frente, que depois discutiu a corrida. Por isso é uma evolução que se destaca. E Rui, se calhar já falaste, não é? Já falamos da vitória da Vollering, mas mostrar que de facto ela em condições normais não tem, digamos, opositores a subir, mas agora quando a equipa, digamos, não, Não não joga, atrapalha, não não joga é? contra, quando ajuda, ainda fica mais fácil. Ela já está habituada, não é? Ela antes tinha a Ana van der Breggen a correr contra ela no carro, agora está na bicicleta, portanto já conhece também a concorrência. Não, mas é verdade, é isso que tu dizes. Veres uma ciclista como a Evita Miusic, que eu tenho quase certeza que no ano passado bateu a Vollering numa chegada em alto qualquer, Foi, não foi vou na volta, dizer. foi na Foi volta. na Vuelta, pronto. Ou seja, que no ano passado tinha nível para isso, não é? Este ano, nas chegadas às Lagunas da Nela, ela já se estava a pôr 100% ao trabalho, em favor da Demi Vollering na penúltima subida, e ela e a Juliette Labus, que é uma ciclista que, com a trajetória de carreira que teve, ela também começou na altura na DSM, ou se não começou, passou por lá, e com a transferência para a FDJ este ano, eu não sei se ela, quando decidiu trocar de equipa da DSM para a FDJ Suez, já sabia que ia ter lá a Vollering a correr com ela ou não, mas nesta fase da carreira dela, a Juliette Labus podia pensar apenas em que, pronto, que queria ter um papel mais de liderança numa equipa e que já merecia isso, e estou certo que se estivesse a correr noutra equipa qualquer que teria esse papel, mas de facto aqui na FDJ o que se vê é uma união em torno da Demi Vollering, das várias ciclistas porem para trás das costas os seus objetivos pessoais, ou aqueles que seriam os seus objetivos pessoais, e por exemplo a Juliette Labus, mesmo estando aqui na prova a correr como gregária da Demi Vollering, que ainda acabou no top 5 da classificação geral. E a verdade é que foi isso mesmo que se viu-se uma equipa super unida, e se correrem assim a volta à França e com a Demi Vollering no mesmo nível de forma ou similar, acredito que será mesmo muito difícil para qualquer outra equipa bater a Demi Vollering. Felizmente isso já aconteceu no passado, no ano passado mais propriamente, por isso acredito que, ainda que não seja muito lógico pensar que
que terão grandes hipóteses. Acho que o facto de já ter acontecido levará a mais tentativas e por isso a mais espetáculo, e estou certo que ciclistas como a Casio Neviadoma, aqui ainda por cima a defender o título do Tour do ano passado, a própria SD Works, como eu falava há pouco, com a Van der Breggen e com a Lotte Kopecky também muito focada na volta à França, a Pauline Ferrand-Prévot, que pronto, não vimos o que é que ela pode valer. O pouco que se viu numa chegada em alto este ano não deixou grandes indicações no UAE Tour, mas pode ser que o nível vá subindo ao longo da temporada. Acho que esta Vuelta, mesmo pronto, sendo uma grande volta, também acaba por servir aqui um pouquinho de antecâmara das próximas provas por etapas. Acho que deixa-nos a todos com expectativas para aquilo que será o futuro, e também acredito eu com as outras equipas que não é FDJ, com algumas dores de cabeça, porque vão ter que dar muito à perna para desfeitear a Demi Vollering. Sim, o Tour deste ano que será extremamente duro, serve bem esta Demi Vollering que temos visto em excelente forma. Tem 3 etapas realmente muito, muito duras na parte final da prova. Veremos se estas corredoras que vimos aqui, a Van der Breggen, a Rosser e a Kopecky, que está de fora, se de alguma forma conseguirão desafiar a corredora da francesa já. Mas por agora Demi Vollering leva a primeira grande volta do ano. Quanto a nós, estamos de volta para a semana para falarmos de tudo o que aconteceu no Giro. Também se vai disputar nesta próxima semana. Agora as corredoras continuam em Espanha do lado feminino, porque haverá a volta ao País Basco feminina, também as clássicas que costumam existir ali em Espanha. E do lado masculino, para além do Giro, não é? Haverá a volta à Hungria, que é das Pro Series, e sabemos como agora todas as corridas são importantes a nível de pontos, e também os 4 dias de Dunkerque, que também são Pro Series, e teremos, para quem gosta de estar atento aos escalões mais jovens, o Orland Nations Grand Prix, a primeira prova da Taça das Nações de Sub-23, onde Portugal estará representado com Lucas Lopes, Duarte Domingues, Noah Campos, João Martins e Tiago Santos, uma equipa de 5 elementos. Para quem gosta de acompanhar assim os escalões mais jovens e saber onde é que vai surgir o próximo Pogacar, ou o próximo João Almeida, o próximo João Ayuso, também pode ficar de olho nessa prova. Rui, obrigado mais uma vez por me fazeres companhia. Estamos de volta para a semana e veremos o que é que até lá acontece no Giro e como é que se desenrolam as coisas na batalha pela camisola rosa.